Hoje nós vamos falar sobre inventário e arrolamento. O inventário é quando se tem todos os maiores capazes, não há interditos, e aí você pode fazer um inventário. Quando é arrolamento, é quando existe menores e incapazes. Essa é a diferença entre inventário e arrolamento. Bom, existe uma lei que hoje podemos fazer o inventário ou mesmo o arrolamento, não, porque o arrolamento sempre são com menores e incapazes, obrigatoriamente tem que ser no fórum. O inventário, ele pode ser feito através no cartório de extrajudicial ou no fórum. Qual é essa diferença? A diferença é trâmite no fórum, um pouco mais demorado, talvez um pouco mais barato, mas os impostos são os mesmos. Exige que se recolha o ITCMD, que é o imposto causa-morte, e no cartório também exige que se recolha o ITCMD. Porém, no fórum, recolhe-se custas processuais, quais nós temos uma tabela que tem os parâmetros de recolhimento. São por UFESPs, o recolhimento, que são para o Estado. Porém, no cartório, você recolhe as custas da lavratura de uma escritura, que também tem a tabela dos emolumentos, que são também por estimativas de valores. Até determinado valor é um preço, acima de determinado valor, outro preço. Muito bem. O que hoje nós orientamos sempre? Se há maiores capazes, não tem menores interditos, e estão todos de comum acordo, que se faça através de cartório no cartório extrajudicial. Por quê? Muito mais rápido, muito mais prático, se resolve tudo de forma mais rápida e se registra, e acho que contenta a todos, porque todos, quando há um falecimento, já é uma tristeza, pai ou mãe ou tio, é sempre um familiar que faleceu, e o trâmite processual sempre é mais demorado. Bom, como que funciona um e outro? No fórum, o processo hoje ele é um processo eletrônico, é digital. Todo processo hoje você digitaliza toda a documentação, distribui eletronicamente, distribui em alguma das varas, que aí é um processo do Tribunal de Justiça que faz essa distribuição. Cai em uma das varas, o juiz dá o primeiro despacho, nomeando o inventariante, e aí, assim, faz o recolhimento das custas processuais, e aí, então, começa o andamento processual. Muito bem. O juiz analisa se a partilha, a documentação está ok, há necessidade de se juntar todas as certidões, que quais são? Certidão de imposto predial, caso se tenha imóvel, documentação do imóvel, documentação de veículo, contas bancárias, se tiver, poupança, até aplicação, né? E aí, então, se faz uma apuração que nós chamamos de monte-mor. Esse monte-mor é o valor total dos impostos, que aí você soma e recolhe 4% desse imposto. Então, suponhamos que um imóvel no valor venal, você pode dar valor real e valor venal. Lógico que todo mundo dá valor venal por conta do valor do imposto que se recolhe. Então, coloca-se valor venal, as estimativas do valor, que vem no carnê de IPTU, que nós juntamos também aos autos, né? Tudo eletronicamente hoje. E aí você junta e faz a somatória. Soma o valor venal, soma o valor do veículo, se tiver, que aí esse veículo também, o valor é tabela FIP, né? Recolhemos os poupança, junta-se extrato de poupança, extrato de conta bancária, e aí soma-se todos esses valores e recolhe 4% de imposto causa-morte. Como é feito isso? Também eletronicamente. Existe o sistema do tribunal também, que a gente entra e faz a relação de documentação. Lá, o próprio sistema já calcula esse imposto causa-morte, o qual se sai uma guia em cada nome de cada herdeiro, correto? E aí se recolhe esse imposto. Esse é um trâmite processual. Vai para a procuradoria, a gente faz a juntada nos autos, vai para a procuradoria para que ela se manifeste sobre esse recolhimento, e aí o juiz dá o despacho homologando ou não essa partilha. Esse é o trâmite processual judicial no fórum. Cartório. Qual é o trâmite? Muito mais prático. Vai até o cartório, procura o seu cartório que você mais
têm preferência. Aqui em Araraquara nós temos 3 cartórios de notas, os quais lavram essa escritura de inventário. Porém, tem que ser todos maiores, capazes, não pode ter interdito e tem que todos estarem de comum acordo nessa partilha. Bom, vai até o cartório, leva a documentação, que é a mesma do fórum. Documentação imobiliária, documentação de extrato de conta corrente, poupança, aplicação bancária. Leva-se documentos do veículo e o cartorário é que você vai precisar de um advogado, e o cartorário é que vai fazer essa documentação que nós, advogados, apresentamos ao fórum. O cartorário vai lavrar uma escritura. Porém, ele faz primeiro uma minuta da escritura, para que possa apresentar na procuradoria e fazer o recolhimento desse imposto causa-morte, que é os mesmos 4%. As custas do cartório é uma tabela que eles têm, através da corregedoria que determina, e você tem, então, uma documentação de que você vai apresentar o mesmo monte mor que é apresentado lá, aqui você no cartório também você apresenta. Bom, muito bem, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Esse é um último que foi feito, aqui nós fizemos a distribuição toda de documentação, foi lavrada a escritura e foi levado ao registro, ao primeiro cartório de registro de imóveis, porque os imóveis todos pertenciam a Araraquara. Se você tiver imóvel pertencendo a São Paulo, não há necessidade de você fazer um inventário aqui e um em São Paulo. Você faz um só na sua cidade, onde você reside. Também tem outra opção, que se os herdeiros forem de fora, se escolhe aonde quer lavrar essa escritura. Você pode fazer em Araraquara, em São Paulo. Se você tiver um herdeiro em cada lugar, você faz e não há problema. Faz-se a escritura, recolhe-se o imposto, o cartorário lavra essa escritura, todo mundo assina e leva-se para registrar no cartório de registro de imóveis por conta dos imóveis. Se há veículo, vai pegar essa escritura, vai levar no Detran e vai fazer a transferência do bem para a pessoa que ficou determinado aquele bem distribuído por partilha. Essa é a diferença de inventário e arrolamento judicial e extrajudicial. Agora, se você tiver uma conta em banco, um financiamento ou uma documentação, uma aplicação bancária, um VGBL, uma previdência privada, como que você vai fazer com essa documentação para levantar? Bom, muito bem. Se for judicial, com alvará judicial. O juiz, você vai pedir para que seu advogado peça a expedição de um alvará judicial para fazer o levantamento dessas quantias. No banco, aplicação, conta corrente, tem que estar bem especificado toda a documentação. Se for aquele documento que é o inventário feito em cartório, o que você vai precisar? Você vai pegar essa documentação que foi lavrada a escritura de inventário no cartório e vai levar até o banco. Aí você vai até o gerente e dizer, olha, esse dinheiro ficou especificado que seria distribuído entre todos os herdeiros. Para que você possa fazer esse levantamento desse dinheiro, você vai ter a necessidade de ter em mãos, porque vai ser transferência bancária, você vai precisar ter em mãos a documentação de todos os herdeiros, RG, CPF, número da conta corrente, a agência bancária, o banco, e vai fazer a transferência. Normalmente, quem fica com essa responsabilidade é o inventariante. Por quê? Tem sempre na nomeação, tanto a judicial como extrajudicial, tem um representante do espólio, que a gente chama. Que são aquelas pessoas que normalmente são os viúvos, né? Ou viúva, né? Quem fica normalmente. E aí, então, fica responsável por esse levantamento, que são nomeados os inventariantes, tanto no judicial como no extrajudicial. Ou normalmente também é nomeado como inventariante, caso não haja mais, o falecimento já foi do pai e da mãe, fica sempre o irmão mais velho, ou aquele que é assim mais dinâmico, vamos dizer assim, que tem mais disponibilidade de resolver esses problemas. Porque no decorrer do processo judicial e no decorrer da lavratura do inventário, há necessidade de alguns documentos, que são todos os RGs, todos os CPF, certidões de casamento, se forem os irmãos casados, precisa
precisa dos maridos, das respectivas esposas, precisa da certidão da prefeitura negativa de IPTU, precisa da documentação do carro, precisa de uma certidão negativa da Receita Federal. A pessoa que faleceu, a necessidade de estar em dia com a Receita Federal, o seu CPF não pode estar bloqueado. E se caso estiver bloqueado por algum motivo, quem tem o poder de regularizar esse CPF é só o inventariante, nem o seu advogado, a não ser que ele dê uma procuração específica para o advogado ir lá representá-lo na Receita Federal. Porque a Receita Federal não aceita que você vá sem procuração específica para aquele fim de representação do decujus, que a gente chama, o falecido a gente chama de decujus. Então, a nomeação do inventariante é um cargo muito importante. Tá? Então, toda essa documentação é necessária tanto para o judicial como para o extrajudicial. A gente sempre pede para que se procure um advogado, consulte, porque tanto no judicial como no extrajudicial há necessidade de um advogado. Você não consegue fazer o inventário, o arrolamento, seja judicial ou extrajudicial, sem consultar um advogado.